Senhoras e senhores, muito bom dia. 30/3/2026, a gente começa mais um Morning Call da Alta Vista Investimentos com Guilherme Jung, nosso economista-chefe. Jung, bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso Morning Call. Prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho sobre mercados. Jung, nós tivemos uma semana bastante conturbada. Nos últimos dias, o Ibovespa em queda, mesmo assim, a semana foi positiva. Um mês de conflito no Oriente Médio. A Casa Branca insiste em dizer que Teherã quer fazer um acordo, Teherã nega. Onde nós estamos e para onde nós vamos essa semana? Ajuda a gente a esclarecer, por favor. Perfeito, Orlando. E para esclarecer, eu já vou compartilhar minha tela aqui, onde a gente vai trazer mais detalhes disso tudo. Vamos lá. Perfeito. Então, pessoal, para começar com o cenário global, né, o que nós estamos observando aí de riscos, como o Orlando bem mencionou, essa guerra já vem completando um mês e é um momento onde a gente está numa encruzilhada, né? Porque ao mesmo tempo que há negociações entre o Teherã, entre a Casa Branca, o conflito ele segue escalando. O Trump ele até tem sido ambíguo nesse ponto, porque vem fazendo as negociações, colocando o Paquistão, a Turquia no circuito para ser intermediários, digamos, desse movimento. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos já mandaram mais de 50 mil soldados americanos para a região e estendendo, né, a pausa de ataques nos postos de energia do Irã até 6 de abril. Então, isso trouxe certo alívio para o mercado na última semana. Inicialmente eram 5 dias de suspensão e agora se tornam, né, praticamente 10 dias de suspensão. As negociações seguem em andamento, sem uma clareza de fato de um avanço ou não, mas essa preparação militar dos Estados Unidos, eu acho que ela é muito significativa para uma escalada maior do conflito, se não chegarmos a uma negociação logo. Tá? Como eu mencionei, Paquistão e a Turquia, então, tentam fazer essa viabilidade, né, nas negociações, mas estão com algumas dificuldades. E, inclusive, tivemos nas últimas horas, né, o Irã abrindo uma exceção aí para 20 navios de origem até paquistanesa, alguns deles, para, né, um sinal de bom grado quanto às negociações. Tá? Os PMIs compostos também vieram para baixo nos Estados Unidos, o Fed com pouco espaço para cortar, o ouro sendo impactado, o Bitcoin também vem recuando, perdeu, né, a faixa dos 70 mil dólares agora nessa manhã, nessa madrugada, então isso também é super relevante. Enquanto isso, o Brent ultrapassa os 105 dólares o barril. Nessa manhã aqui, a gente nota que os futuros de Brent estão negociando a 107 dólares o barril. E algo que chamou muito a atenção na última semana também foi o movimento nos juros americanos de longo prazo. Né? As treasuries de 10 anos, como a gente pode notar no gráfico aqui abaixo, tiveram uma disparada. Né? Negociavam abaixo de 4% e agora já estão negociando em torno de 4,5%. O que significa que o juro americano de longo prazo está precificando uma maior inflação, um maior risco dentro da condução de política monetária, e isso é um indicativo de que talvez o Fed não tenha espaço para cortar juros neste ano, que a política monetária será muito mais restritiva do que o necessário. A pessoal, muito mais restritiva até do que o mercado esperava para o início do ano. Então, isso é um ponto super relevante, até no comparativo com o Brasil, né? Com a gente pode acelerar esse corte de juros no Brasil ou não, né? Vai depender muito dessa condução externa. Jung, Diga, essa Orlando. restrição na política monetária no Fed pode atrapalhar as midterms, isso atrapalhar Donald Trump já nesse meio de mandato? Com certeza, né? Se fala que ele vai ter uma dificuldade muito grande na Câmara dos Deputados, no Senado está mais dividido.
Guerra nunca é positivo para a questão eleitoral, né? Então existe uma dificuldade do avanço das condições eleitorais de Donald Trump com essa intervenção no Oriente Médio, mandando mais 50 mil soldados, isso pega muito mal. Nesse final de semana também tivemos alguns protestos nos Estados Unidos, inclusive alguns protestos fora do país, né, pedindo a queda dessa intervenção, para que tivesse uma condição aí não tão agravante até para o cenário geopolítico global. Então, algumas economias mencionaram, de fato, não concordarem de uma maneira explícita com essa intervenção, e isso acaba impactando, digamos, a popularidade do Trump, que vem caindo nas últimas semanas, a força dele, que até então era muito forte nas duas casas. Então, essa eleição de meio de mandato será muito importante para entender se ele tem essa capacidade de governança até o final do mandato, ou ele pode perder as suas forças, né, logo já na metade do seu mandato. Perfeito. Agora, seguindo para o Brasil, então, na última semana o que chamou atenção aqui, principalmente ligado, né, ao conflito, foram as revisões, né, de inflação ao redor, né, das casas, e aqui a gente traz a projeção da XP para o final do ano, é uma inflação de 3,8, passando agora para uma inflação de 4,5. E a XP ela trouxe a premissa de que esse Brent, esse barril do petróleo, continuará acima de $80 o barril, ou seja, um barril médio aí no ano acumulado de $80. Pode ser que a gente veja um barril acima disso, com certeza teremos novas revisões por parte da XP e também no Boletim Focus, que traz semanalmente as expectativas do mercado. Em paralelo a isso, né, o IPCA 15 de março, né, subiu 0,44%, né, no último mês, acima da projeção de 0,27%, ainda sem capturar esse efeito do petróleo que a gente menciona até aqui. No acumulado de 12 meses, a gente observa uma inflação dentro da meta, em 3,9%, mas a tendência é a gente observar essa inflação acumulada em 12 meses apontando para cima novamente e saindo a qualquer momento da meta de inflação. O teto da meta é 4,5%. Muito facilmente a gente pode romper isso com os preços que observamos nos combustíveis, e isso deve ter um impacto nos alimentos também. Na Inclusive, você terça-feira, comentou do petróleo, o petróleo subindo 2,30 agora no momento, já bem acima dos 80, né? Já tá em isso, 107, mas abaixo do que a gente já viu nas máximas. isso, as máximas ficaram muito próximas ali de $120 o barril. Então, é um impacto relevante para combustíveis, preços de alimentos, isso pode atrapalhar a condução de política monetária. Por outro lado, como somos exportadores líquidos de petróleo, o câmbio acaba se comportando de uma maneira mais confortável, como a gente pode ver no próximo slide, eu vou trazer para vocês. Mas antes disso, vale ressaltar que o Copom também, na última terça-feira, anunciou a sua ata, demonstrando uma cautela e uma condução muito ponderada da política monetária, é uma sinalização importante. Fez o seu primeiro corte de 25 pontos percentuais, abaixo do que o mercado esperava, que era um corte de 50. Depois, bem ali na semana do Copom, mudou as expectativas até possivelmente para uma manutenção, mas como o guidance já estava claro, o Copom decidiu seguir essa sua sinalização, e a gente deve notar uma política monetária a partir de então um pouco mais lenta, gradual e segura, digamos assim. Por outro lado, a arrecadação em fevereiro veio forte, um crescimento de 5,7%, crescimento real anualizado, é o maior valor histórico para o mês. Contudo, a condução fiscal ela ainda é precária. A gente tem problemas nessa questão do gasto público. Não adianta só ter aumento de receita e não controlar o gasto. Isso vem atrapalhando também algumas expectativas. Esse ano ainda vai ser um ano que a expectativa é de 0,30 de déficit, mas o ano que vem teremos extremas dificuldades no orçamento público. E o governo também mencionou na última sexta-feira que pode prorrogar o subsídio do diesel até R$ 1,20 por litro, algo relevante também para tentar controlar a inflação e os ânimos de alguns setores.
E aqui eu trago justamente o movimento dos mercados na última semana, o dólar praticamente estável dentro desses 5,24. É um impacto, num primeiro momento, da expectativa de venda de petróleo, volume de petróleo exportado um, a um valor mais elevado, isso atrai dólares para o país. O entendimento que o Brasil está distante deste conflito geopolítico e somos um país que tem essa questão energética bem avançada, bem distribuída, isso também nos permite performar melhor do que outros países, tá? Então o Ibovespa subiu 3% na última semana, o dólar teve uma queda de 1,6%, já o S&P caiu 2,1% na semana. Em dólares, o EWZ teve uma queda de 1,6%, lembrando que na última semana a gente foi praticamente uma das únicas bolsas que subiu. Então, uma correção natural dentro de uma semana também que foi um pouco mais leve, dito essa expectativa de um possível avanço das negociações. Mas isso pode se reverter de uma maneira muito rápida com as decisões do Trump. O Trump é um cara imprevisível, tem mandado diversos soldados americanos para a região, então isso precisamos ler como um sinal de alerta, tá, pessoal? Então, da minha parte seria isso, né? Fico inteiramente à disposição, é um prazer estar aqui com vocês. Fica o espaço também, né, para o nossa plataforma de conteúdo, sempre revisitando isso, né, Orlando? Acho que tu pode falar um pouquinho melhor para o pessoal, para nos acompanhar nas redes sociais e também na nossa nova plataforma. Exatamente. Importante você que acompanha e gosta do nosso Morning Call entrar no nosso ponto de vista, que é a nossa plataforma de conteúdos, se inscrever, porque a gente está recheando de conteúdos lá. Então, o link vai estar aqui embaixo, seja já direto na plataforma, seja no YouTube. O link está aqui embaixo para você se inscrever e poder participar da nossa plataforma. Guilherme, tem agenda essa semana, Jung? Temos agenda, só para finalizar, então, agenda, teremos como principal dado da semana o payroll, né? Payroll de março. Os outros dados serão dados mais leves, lembrando que sexta-feira é mercado fechado no Brasil e nos Estados Unidos. Outros dados aí com um grau menor de impacto para o mercado, né? A questão de produção industrial, balanço orçamentário, dados também de inflação na zona do euro, mas o principal ponto será o payroll na sexta-feira, mesmo com o feriado, teremos a divulgação da taxa de desemprego nos Estados Unidos. Então, atenção total do mercado a esse dado. Boa, Jung. Jung, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Sempre muito rico aqui de informações. Nos vemos na quinta. Isso mesmo, voltamos na quinta-feira, pessoal. Ótima Mais um semana a Morning todos. Call fica todos os dias. Amanhã tem Eduardo Plastino falando com a gente sobre os movimentos de bolsa na semana passada e o que a gente espera para essa semana. Muito obrigado. A gente sempre vai lembrar que nós vemos o mercado de diversos ângulos para que você, nosso cliente, tenha o seu próprio ponto de vista. Ótima semana a todos.